Ao meu sentido, a todo acontecimento atual, deve-se tomar o caminho para propor questões e situar os conflitos que estão intimamente ligados aos interesses do homem, da humanidade e principalmente da pátria, se e quando ela, a pátria, estiver sendo aviltada, assaltada por bandidos, travestidos pela roupagem de personagens que atuam vivamente na política, praticando de forma inversa o exercício da correção, do dever, instruindo a sociedade das funções obtidas por meios ilícitos, mantendo, através da popularidade vã, a tirania pela demagogia, impedindo a qualidade nefasta à liberdade nacional. Entende-se que esta dissimulação da verdade em proveito de um partido onde o interesse particular prolifera, impõe-se, então, o patamar de cuidado, que encerra em si os caminhos para encontrar os princípios que fundamentam a verdade do objeto com clareza e profundo rigor. Assim que se mostrar a solidez e a inflexibilidade de uma resposta de indignação, apresentando o encadeamento de ideias da repulsa e a força do desprezo do comportamento espúrio. Direito e Justiça em Foco é o teu programa e o Brasil é o teu país. Inicio o programa de hoje prestando uma homenagem póstuma ao mestre da irreverência, Milor Fernandes. O homem é um macaco que não deu certo. Hoje vamos conversar com o jornalista Jorge Serrão, nitroglicerina pura, para falar sobre o cenário político brasileiro, Revolução Brasileira, globalitarismo, crises e crime organizado. Ele é editor-chefe do site Alerta Total. Tome nota, www.alertatotal.net. Professor, pesquisador, independente sobre o tema Poderes e Assuntos Estratégicos. Palestrante e consultor de empresas. Seja bem-vindo, Serrão. É uma grande honra para mim, viu, ter você aqui no programa Direito e Justiça em Foco, para, naturalmente, informar bem o telespectador, o povo, enfim, a sociedade. Isso. Nosso papel é tentar trazer informação relevante para que as pessoas pensem um pouquinho mais, porque no Brasil estão pensando muito pouco. O Milor Fernandes está fazendo muita falta nesses dias de estupidez generalizada. Escuta, me diga uma coisa, por que nitroglicerina pura? Olha, isso aí foi uma invenção do jornalista Aziz Ahmed, lá do Rio de Janeiro, no tempo que ele trabalhava no Jornal do Comércio. A primeira vez que ele leu o Alerta Total, ele falou, esse site é nitroglicerina pura. E aí eu adotei o slogan, achei legal. Fez muito bem, fez muito bem. O negócio é detonar, vamos apertar o botão. Eu gosto muito do que você fala. Você é um homem culto, você é um homem inteligente. Você é um jornalista voltado para a pátria, para os problemas e as soluções, não é, que a pátria necessita. Eu tenho acompanhado as suas declarações pelo site, não é, e tenho visto e cheguei a essa conclusão, que você é um jornalista da maior qualidade e da melhor qualidade. Correto? O que a gente tenta fazer é um jornalismo estratégico. Sim. Porque não basta ter um jornalismo que traga só o que é a informação do dia a dia. Sim. A gente tem que trazer um pouco de informação que também ajude as pessoas a refletirem melhor, a entenderem melhor a complexa realidade brasileira. Certo. Que não é fácil. Você saiu fora do proselitismo, né? Não, tem que ser o mais coloquial possível, usar e abusar do humor sempre que possível, num nível razoável, claro. E
tentar levar a explicação, tentar fazer as pessoas entenderem aquilo que é complexo. Muito bem, Serrão, eu quero agora saber da sua opinião a respeito de um vídeo que está circulando na internet, em que a senadora Gleisi Hoffmann é abordada por uma cidadã em pleno aeroporto para cobrar os seus direitos. O que é que você acha desta situação para se dirigir efetivamente aos representantes do povo? Vídeo. Ladra! Vai defender os teus mortos! Chora na cantareira! Que lá tá precisando de água! Vai lá! Chora na cantareira! Vergonha do Paraná! Vergonha! 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 Chora petista! Bolivariana! A roubalheira do PT tá acabando! Tua conduta é imoral! Fere os princípios da CF Nacional! Chora petista! Bolivariana! A roubalheira do PT tá acabando! Tua conduta é imoral! Fere os princípios da CF Nacional! Olé, olé! Olé, olá! Eu vim pra rua pra derrubar o PT! Olé, olé! Olé, olá! Eu vou na rua pra derrubar o PT! Chora petista bolivariana! A roubalheira do PT tá acabando! Tua conduta é imoral! Vários princípios da CF Nacional! Corrupta! Corrupta! Tem gente morrendo em hospital e você enchendo o teu bolso! Vocês não têm vergonha! Vão defender ladrão, assassino do MST! Canalhas! Canalhas! Quanta criança passando necessidade e vocês fazendo fortuna! O que é isso? O que é isso? A tua hora vai chegar! Deus vem atrás de você! Há de ter um pingo de consciência aí dentro! Há de ter um pingo de consciência e humanidade para você lembrar de gente morrendo em porta de hospital, em corredor de hospital, enquanto vocês enchem o bolso, levam dinheiro nosso para fora! Quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Cínica! Cínica! Sorriso idiota na cara de quem não tem nada para dizer! Que vergonha! Que vergonha! Se dizer filha do Paraná, você não merece! Você não merece! A cobrança vem! Você vai pagar por tudo que você está fazendo! O que você acha? Olha, esse vídeo é o retrato perfeito do que eu estou chamando de Revolução Brasileira. Indignação? Não, mais que isso, as pessoas estão conscientes daqueles que estão causando prejuízos para a nação. Hoje, quem causa grande prejuízo para a nação diretamente é uma desqualificada classe política, que joga com tudo que tem de ruim. Além da incompetência que ela tem, eles também têm aquele velho projeto de hegemonia esquerdizante cultural e que está aí fazendo, está ajudando a formar o povo brasileiro imbecil. Antônio Gramsci. Só que a gente está tendo um efeito contrário disso, porque algumas pessoas mais conscientes estão tomando consciência, partindo para confrontar esses idiotas. Então está sendo muito bom esse processo que está acontecendo agora. As pessoas cansaram das coisas erradas. Precisam agora aprender um pouquinho a entender quais são as soluções efetivas para mudar o Brasil. Muito bem. E o que você entendeu sobre essa perícia que foi concluída recentemente? Olha, toda perícia é importantíssima num processo judicial. Você foi desembargador, sim, magistrado, sabe muito bem disso. A perícia é para garantir que aquela técnica de apuração daquele fato foi tudo feito dentro da lei, da ordem da correção,
da mais justa e perfeita correção das coisas. Então, essa perícia, no caso do processo do impeachment da Dilma, foi perfeita, da pedalada. Se havia uma dúvida de que a Dilma cometeu a pedalada ou não, ela pode não ter tido algumas espécies de pedaladas, mas claramente ela cometeu crimes de responsabilidade fiscal. Ficou evidente que o governo pegou dinheiro emprestado de maneira não dentro da lei com os bancos estatais. Sim. Isso não pode acontecer. Isso é a bagunça capimunista brasileira que permite essa zona. Não é somente esta observação. Outras também, não é? Várias outras. Outras também, não é? E a Dilma pecou principalmente pela extrema incompetência e pela assustadora arrogância dela. Se ela fosse menos arrogante, talvez ela não tivesse sido submetida a esse processo de desgaste político. O país está aniquilado economicamente. Não há dinheiro. Eticamente, moralmente e politicamente. Eu estava conversando com uma pessoa outro dia e ela me disse o seguinte, porque eu também sou consumidor como você, não é? Nós vamos ao supermercado, enfim, aos lugares onde nós compramos os nossos alimentos. Então nós verificamos o seguinte, que os produtos estão diminuindo, o conteúdo inclusive, e os preços estão aumentando. Isso. Você já observou isso? Isso é o fenômeno da economia defensiva. As pessoas começam a se desesperar com a crise e alguns produtores prejudicados economicamente, eles começam naquele efeito de reajustar preços. Sim. Que vai gerando o efeito cascata. Você reajusta, eu não tenho dinheiro para pagar, você vende menos, você começa a quebrar e aí esse círculo vicioso vai ferrando todo mundo. Mas diminuir o conteúdo do produto? Então fazem de tudo. Diminui o conteúdo do produto, né? Diminui a qualidade do produto. Nós não há vigilância. Nós somos ruins de fiscalização e cidadania. Então, não há vigilância. Temos que melhorar muito nisso. A vigilância deve ser constante, não é? Sempre, com certeza absoluta. Caro jornalista Serrão, qual sua opinião sobre o cumprimento de pena do Nestor Severo, que já foi condenado a 27 anos e 4 meses de prisão e que ainda é réu em outros 2 processos? Ele cumpre prisão domiciliar em sua casa de altíssimo luxo e altíssimo padrão. E está se lastimando de que daqui em diante terá que sobreviver de aposentadoria. O que você acha? Caro desembargador Laurelli, eu estou morrendo de peninha do Nestor Severo, do Sérgio Machado, do Zé Dirceu. Prisão residencial soa como um certo deboche, né? Em vez de penitenciária, prisão residenciária. Isso não soa bem. Isso parece uma atenuante muito grande da pena, embora ele tenha dado, segundo lá a Vara Federal de Curitiba, uma grande contribuição em termos de informações. Mas isso para a opinião pública não passa bem, não. Sim, ele deu uma contribuição maravilhosa. Agora, no tocante àquele que você mencionou, o Sérgio Machado, ele cumpre uma pena também numa uma residência de altíssimo luxo. Mas ele não foi condenado. Ainda ele está sob o fluxo da prisão preventiva. E vamos aguardar outros aí que podem resolver delatar, porque descobriram, se delatar eu vou para casa, então vai ter gente que vai achar que é bom delatar. E será que essa prática vai se estender por outras condenações? Olha, é aí que eu acho que precisamos convidar advogados, juristas, magistrados para uma reflexão muito séria sobre o tema da colaboração premiada. Delação premiada parece ser muito bom, mas a gente precisa debater isso para avaliar se não vai passar noção de impunidade ou de vantagem ou de rigor seletivo em algumas dessas condenações aliviadas. Eu tenho a minha sustentação quanto à delação premiada e, como você muito bem empregou o termo, a colaboração. Porque na Lei 9.307 está exatamente, esse é o termo que flutua em todas as considerações da norma. Isso. Muito bem. Eu tenho dito para os meus alunos e em palestras também que há uma conexão entre a delação premiada e a verdade real.
que a natureza jurídica dessa colaboração e dessa delação premiada está exatamente na verdade real. Essa é no depoimento, não é, verdadeiro dos fatos. Exatamente. Naturalmente destruindo a versão anterior. E o interessante da Lava Jato é que todas essas informações que estão sendo passadas por alguns réus é que eles têm farta documentação, Sim. várias gravações e até software para controlar uma contabilidade perfeita do que se pagava de propina para os políticos e demais corruptos. Então, essas colaborações premiadas estão bastante interessantes sob esse ponto de vista. Eu só fico um pouco preocupado, jornalista. É um crime muito organizado. É muito organizado. Mas a minha preocupação vai além. Para os chefes desta organização, eu coloco no plural, não um só, eu coloco no plural, para os chefes desta organização criminosa, se fala pouco. E eu tenho certeza que já se falou muito sobre eles. Um deles é notório. Um deles é notório. É notório deles, não é verdade? Então, por que é que não se fala mais e que não se toma uma atitude séria? Por quê? Exatamente por um problema muito sério. O que é crime organizado? Crime organizado é a associação para fins delitivos entre criminosos de toda espécie, bandidos de toda espécie e o poder do Estado. Se não houver a presença da máquina estatal, não existe crime organizado. Então, esse é um detalhe que é muito importante, que tem que ser tocado. Sim. Então, quando você fala em máquina do Estado, ela é muito grande, Sim. ela é tentacular. Agora, quem elege, quem faz funcionar essa máquina do Estado? Você tem aqueles que entram no poder estatal por concurso público, outros que entram por nomeação dos políticos e outros que entram por voto, pela representatividade. Sim. Então, é preciso entender a quem essa máquina estatal está servindo, a quem interessa alguma ordem que vem de cima para o crime organizado trabalhar. Certo. Então, aquele cara que você pensa que às vezes é o chefe do crime, ele não é o chefe do crime, ele é um coronel, vamos usar assim um termo ruim, obediente do crime. Ele está obedecendo a coisa muito maior. É importante entender o seguinte: o crime organizado no Brasil, ele é comandado de fora para dentro do nosso país, com a finalidade de destruir a nossa soberania e explorar os recursos brasileiros à exaustão para manter a gente como aquela velha colônia de exploração, sempre mantida artificialmente da miséria. Então essa é a questão do crime organizado. O crime organizado no Brasil, ele tem um papel de manter o brasileiro, manter a nação brasileira sob controle de interesses escusos. Ela não é uma mera ação de facções criminosas ou de bandidos da política. Sim. Esse conceito está errado. Quando você combate só facções criminosas e bandidos da política, na verdade o que você está fazendo é enxugar gelo. E enxugar gelo, você sabe, não resolve. Você tocou num ponto importante, por isso você fez com que eu colocasse agora a seguinte pergunta. Veja, ninguém duvida que estamos vivendo várias crises, política, econômica e ética, mas poucos conseguem defini-las, compreendê-las com exatidão. Qual é a real dimensão da crise brasileira? Vamos chutar o balde. A crise brasileira, ela é estrutural, ela não é conjuntural. Qual é a diferença entre uma coisa e outra? A estrutural, ela vem da essência do que é o Brasil desde sua formação e de toda a sua deformação da cidadania ao longo da história. Nós tivemos um império que funcionou bem, que tentou organizar um país que poderia virar uma nação potência, mas que foi detonado por uma república que até hoje não foi implantada efetivamente, como uma república que nós precisamos ter. Somos uma federação de mentirinha que até hoje não foi implantada de verdade. Né? Você tem chamamos de federação, estados que são subservientes a uma União Federal muito autoritária, com muitos poderes centralizadores. Isso não é federação. Isso que nós temos aqui é bagunça, é uma enganação. Por isso, hoje estamos vendo estados falirem junto com essa união. Muito bem, eu tenho uma outra pergunta a você agora. Quais são as causas, então, dessa crise estrutural brasileira? Porque existe uma causa.
É exatamente o modelo de Estado que estamos adotando no Brasil há muito tempo. A gente não sabe se a gente é capitalista ou se é comunista socialista. Há muito tempo que a gente mistura uma coisa e outra no que eu chamo de capimunismo. Uma palavra, um neologismo engraçado para designar uma situação esdrúxula, né? De um Estado que não é nem capitalista nem comunista. Você tem o empresário que é Estado dependente, ele só faz as coisas se o Estado der para ele um benefício. Da mesma forma, esse mesmo Estado não deixa o empresário ser um empreendedor. Quem quiser produzir no Brasil é punido por 90 e tantos impostos, são 92 ou 93 impostos, taxas, contribuições, infindáveis multas, infindáveis declarações, determinações normativas da Receita Federal e outros órgãos para afetar, para dirigir a atividade econômica. Isso não é um Estado necessário, não é o Estado que nós precisamos no Brasil. Em nenhum lugar do mundo funciona dessa maneira. Um país que tem juros como o nosso, a gente tem juro alto para quê? Para financiar a gastança, o desperdício de dinheiro dessa máquina pública que não dá grandes e boas contrapartidas para a sociedade brasileira. Muito bem, em decorrência dessa sua explicação, podemos então entender que esta crise que estamos passando agora, ela viria de qualquer forma? Ou ela veio em decorrência também ela vem em decorrência desse modelo, ela vem em decorrência do modelo. Só que quando você tem um governo picareta, como que nós tivemos ultimamente, aliás, vou ser mais preciso, um governo exageradamente picareta, porque na verdade os outros que antecederam ao do PT também foram, mas esse do PT exagerou demais na dose. Por quê? Eles tinham um projeto revolucionário, mas um projeto revolucionário um pouco diferente. Sim. Os caras botaram na cabeça que para atingir os seus objetivos de montar aqui um Estado socialista, comunista, primeiro os seus líderes tinham que se fortalecer economicamente. Então eles trataram de roubar o máximo que podiam para garantir que ia sobrar dinheiro para fazer depois a revolução. Então foi um jeito meio cínico de fazer uma revolução comunista. E que agora o judiciário, defrontado pela pressão da opinião pública, está fazendo vir à tona tanta picaretagem que a gente está vendo aí, desde o Mensalão, na Lava Jato e por aí vai. Eu sempre coloco, quando aparece a oportunidade, e esta é a oportunidade, que o judiciário ele é o único poder sério, o único poder confiável. É óbvio que há pequenas exceções, mas ele é o único poder confiável. Por quê? O direito que se provoca para uma resposta, sempre há essa resposta, ou negativa ou positiva, há. Essa é a tônica que eu movo no sentido de entender que o judiciário é o único poder confiável. Eu vou mais além. O judiciário tem que ser o poder confiável. Se o judiciário não for confiável, fecha o país para balanço. E hoje nós estamos assistindo a esse problema. A população hoje, se você perguntar a ela se o judiciário é confiável, ela vai achar que não. Por várias impressões verdadeiras ou falsas. Por quê? O que a gente está vendo hoje? Uma série de impunidades, uma série de injustiças, que é fruto de quê? Do modelo. É fruto do quê? Da guerra entre os poderes executivo, legislativo e do próprio judiciário. É fruto do aparelhamento da máquina estatal, que até o judiciário ele está aparelhado, o Ministério Público está aparelhado por gente que não é da melhor espécie, que torce pelo Brasil, não. Temos problemas. Só o Ministério Público? Só que Judiciário, Ministério Público, todas as instituições estatais estão aparelhadas. Você tem pessoas magníficas e tem pessoas não tão bem intencionadas. Hoje, o que está acontecendo? Qual é a diferença hoje nesse processo da Revolução Brasileira? Os mal intencionados estão sendo descobertos pela pressão da opinião pública, pela pressão das pessoas de bem. Então isso é bom, isso é um processo de depuração, porque não existe ninguém nem tão bom nem tão mal, mas a estrutura como ela é organizada hoje é para favorecer a corrupção. Se a gente não mudar essa estrutura que atende a interesses externos e não ao interesse efetivamente brasileiro, se a gente não mudar isso, nós vamos ter corrupção permanentemente. Até quem é bom pode acabar contaminado.
Eu tenho a impressão que o nobre Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ele tem se esforçado para isso. Todos. O Ministério Público tem feito um trabalho magnífico. E com a Polícia Federal também. Todos que fizeram aquele trabalho de contribuição Sim. das 10 medidas contra a corrupção, temos que apoiar isso fortemente. A sociedade brasileira apoiou, assinou lá para que isso seja votado, implantado pelo Congresso Nacional. Essa pressão a gente tem que fazer. Isso é muito bom. Mas a gente também tem que criticar quando alguns desses órgãos da área judiciária, Judiciário e Ministério Público, não funcionam bem. Muito bem. Serrão, eu vou chamar um pequeno intervalo e logo retornaremos para que a gente possa concluir com essa nossa belíssima conversa, não é? Informando bem o telespectador, a sociedade, enfim. Você aguarde. Logo retornaremos. A imprensa noticiou que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva apresentou ao Supremo Tribunal Federal, no dia 5 de julho do corrente ano, reclamação com pedido para que sejam anuladas decisões do juiz Sérgio Moro em processos que investigam o petista na Operação Lava Jato. Entre os atos contestados pela defesa estão o uso de conversas telefônicas em que Lula discute o cenário político e critica as investigações do Petrolão com autoridades com foro. O fato de Moro ter feito juízo de valor sobre as conversas e a decisão do juiz de ter levantado o sigilo dos grampos. Estas colocações nos levam a entender que está sendo muito difícil para o Poder Judiciário trabalhar em defesa da sociedade brasileira em detrimento do fundamentalismo da clã dos políticos que se apoderaram dos dinheiros do povo, afundando a economia da nação, deixando como resultado final dívidas e mais dívidas em forma de um verdadeiro tsunami. Agora, vem esse senhor querer desacreditar o discurso ético dos tribunais, cobrando de um juiz que ostenta desempenho moral dos mais evidentes, de indiscutível seriedade, direcionado a solucionar os escombros de atos criminosos praticados pela escória política desse país? O juiz Sérgio Fernando Moro representa o valor mais elevado da dignidade humana. E não é difícil reconhecer este elemento como essencial à empreitada de sustentabilidade de fazer justiça. É a missão que lhe coube de realizar o justo em defesa da sociedade brasileira. Portanto, espera-se que o Supremo Tribunal Federal, pelo valor da alteridade essencial de fazer justiça, saiba rechaçar com a sabedoria que lhe é peculiar esta criatividade talentosa dos que habitam o espaço do ódio, do mal, da mentira, convulsionados pelas paixões destrutivas da paz e do retorno da megera ideologia composta pela hegemonia cultural comunista. Enquanto isso, se pode invocar Edouard de Vere, mais uma vez, conhecido como notável dramaturgo William Shakespeare, 1550-1604, e exclamar com certeira propriedade pela voz de Hamlet: ó vilania, fechem bem as portas, traição, ó, procuremos os culpados. Há algo de podre no reino da Dinamarca. Retornamos.
Serrão, eu não vou perder muito tempo. Vou te fazer uma pergunta bastante objetiva. Quais as consequências, não é, daquilo que nós já abordamos, dessas causas e tantas crises? Olha, o Brasil é essa bagunça que nós estamos assistindo hoje. Um modelo estruturalmente errado, ele gera tudo de ruim. Ele gera um país sem educação, com um judiciário que não funciona como nós desejamos, com falta absoluta de infraestrutura, com excesso de corrupção e uma classe política absolutamente deplorável, lamentável. Sim. Ela é consequência de todo esse processo. Sim, eu tenho inclusive me colocado em meus pronunciamentos, não é? E falando a respeito de alguns óbices, de alguma coisa que a gente possa entender que não funciona bem, não é? Em todas as instituições. Eu gostaria que você se prolongasse um pouco mais a respeito do judiciário. Olha, o judiciário, eu já disse anteriormente, é o poder essencial. Ele tem que funcionar muito bem. Mas para que ele possa funcionar, o que nós precisamos antes? Que tenhamos um aparato legal seguro. Nós precisamos de democracia, que é o quê? Que é a segurança do direito. Pergunto para você, temos segurança do direito no Brasil? Eu respondo automaticamente. Não temos, nem nunca tivemos. Temos um excesso de leis, um complicado processo legal e agora um fenômeno mais recente que está se tornando um pouco perigoso, que é a tal da judicialização da política. Tudo agora se resolve nos tribunais, tudo vai para o tapetão, como diz o pessoal do futebol. Isso não é bom. Isso não é. Sobrecarrega o judiciário com ações que ele não tem que resolver. O Supremo Tribunal Federal hoje tem resolvido até briga de vizinho por causa de galinha que o outro matou. Isso não é questão constitucional relevante para ser debatida. Você acha que nós temos que nos preocupar quando o Supremo Tribunal Federal invade a competência de uma outra instituição? Não, de um eu outro vou poder? mais além. O Supremo Tribunal Federal não está invadindo a competência de ninguém. Não? Não. Eu acho que estão deixando o Supremo ter que assumir esse papel. É pior, é mais grave. Olha que coisa interessante. Na minha visão, é muito mais grave. A incompetência e a omissão da classe política é que leva a questão para o judiciário e obriga os juízes lá, que foram indicados politicamente, a tomarem uma posição. E aí a gente começa a ter algumas decisões muito boas e outras decisões que são muito estranhas. Mas esse é o debate democrático. Claro. Só que no momento brasileiro, isso é bom por um lado e ruim por outro. Que a gente está vendo coisas esquisitas. Sim. Você não entende que essa democracia que se fala a todo momento é uma capsi minúcio no sentido de coartar a liberdade? Sim. Por quê? Como num país que não tem segurança do direito como o Brasil, você tem muita lei e pouco cumprimento dessa lei, pouco conhecimento efetivo das leis em vigor, né? Muito gasto com advogado, muita perda de tempo com acesso, com recurso a tudo para o judiciário. Sim. Né? Você perde completamente o senso democrático, você perde o senso da resolução das coisas pelas próprias forças da sociedade, que é o sentido mais puro do que deveria ser uma democracia. Então a gente está meio perdidão aqui. Tudo tem que chamar o juiz para resolver. Não temos maturidade para resolver sozinhos e não temos aparato legal claro para resolver sozinho. A lei deixa muita dúvida, a lei não dá segurança para ninguém, para investir, para trabalhar, para produzir. Então fica complicado. A gente tem tanta lei que beira a anomia, que beira a falta de lei. Muito bem. Há muito tempo a maioria da população brasileira percebeu que um dos grandes problemas do Brasil é a corrupção. Ela é causa ou efeito das crises que abordamos até agora? Olha, a corrupção é consequência de um Brasil que não tem soberania. Repito, o crime organizado governa o Brasil de fora para dentro. É o crime organizado de fora para dentro que faz com que nós tenhamos esse aparato legal gigantesco, mais de 180 e tantas mil normas legais para gerenciar a vida de um país. É impossível você ter democracia
com essa bagunça legal. Então quer dizer que há... Judiciário nenhum vai funcionar direito com um sistema desse. Então podemos entender do que você está colocando aqui no Direito e Justiça em Foco, que fere-se a soberania do Brasil? A soberania do Brasil já está estuprada, já que a palavra está na moda, há muito tempo, lamentavelmente. Nós aqui precisamos de um novo reacerto constitucional. Eu lembro lá, os Estados Unidos da América, um país civilizado, em 1776, declarou sua independência. Sim. Mas até chegar a 1776, aquelas colônias discutiram durante 13 anos o que seria uma Constituição. E a gente aqui simplesmente não quer debater o enxugamento da nossa Constituição, a gente não quer debater o que é certo para o Brasil. Precisamos debater, até cansar, que Brasil queremos. Que leis nós precisamos para tornar esse país viável, para tornar esse país politicamente justo. Porque hoje, com tantas leis em vigor, com essa Constituição que precisa ser a toda hora interpretada pelo Supremo Tribunal Federal, essa não é uma Constituição livre, é uma Constituição tutelada. Sim. Porque toda hora eu tenho que recorrer ao Supremo Tribunal para dizer se vale ou não vale. E eles estão interpretando bem a Constituição? Pergunta. Algumas horas sim, outras horas eu sinto uma certa esquisitice nas interpretações. Né? E acho que eles sentem isso também. Eles sentem, né? É claro que sentem, claro que sentem, mas ali é um jogo de poder, então faz-se um teatro. Só que o teatro está ficando complicado, porque nós estamos em meio a uma guerra de todos contra todos, que eu já batizei de guerra do fim dos imundos. Porque todos estão brigando, todos os poderes no Brasil estão brigando. O executivo briga com o legislativo, que briga com o judiciário, enquanto os militares e a mídia ficam assistindo. E por que os militares não tomam uma posição, pelo menos? Quer dizer, uma posição vem a público e diz o porquê da não interferência dos militares. 2 motivos. Primeiro, porque eles não querem. Segundo, porque é uma interferência constitucional, hein? Primeiro, porque eles não querem. Segundo, porque eles não devem. Não devem. O militar, ele tem que... É isso que eu estou dizendo. A gente primeiro tem que ter uma rediscussão sobre que Brasil queremos. Dentro desse novo Brasil que queremos, o militar ele vai ter que ter um papel fundamental, que é cuidar da soberania nacional. E hoje eles não estão tão preparados, eles não estão tão aparelhados com recursos humanos e financeiros para isso. Então o Brasil tem que se redefinir também nesse campo militar. Você acha militar que... não é para dar golpe, sim, militar é para cuidar da soberania nacional. E hoje eles não estão preparados como eles gostariam de estar. Sim. A questão é essa, eles acham que eles não estão tão capacitados quanto deveriam estar. Você acha, então, que esse governo comunista que nós colocamos aqui, de uma hegemonia cultural comunista, não é? E quando a gente fala em hegemonia cultural comunista, a gente se lembra de Antônio Gramsci, porque foi ele quem inaugurou esse tema. Bem, você acha, então, que houve uma neutralização dos militares? Houve uma neutralização dos militares por essa bem articulada estratégia da esquerda, que é um projeto, repito, internacional. A esquerda, ela atua no Brasil segundo ditames ditados internacionalmente. Sim. Ela não é uma esquerda com cabeça brasileira, ela é uma esquerda que atende a interesses de fora. Uhum. E aí o que eles fazem? Eles destroem quem? Quem que eles têm que destruir primeiro? O militar. O militar é o garantidor da ordem brasileira. Sim, claro. Se você não tiver militar, não tem nação. É a defesa, né? Não tem nação. Não tem nação. A instituição primeira de qualquer nação é a militar. É. Então, por isso que eu até classifico que o militar é um poder, junto com o executivo, com o legislativo e com o judiciário. É um poder diferente. É o poder que garante a nação. Agora, quem garante a instituição da nação? É o povo. É o povo. Sem povo não tem nação. Você falou em representatividade. Eu acho que você colocou muito bem essa parte. Bem, mas o crime organizado é um problema transnacional, como você bem colocou. O crime opera além de nossas fronteiras também, como você colocou. Qual é a relação entre a chamada globalização e o avanço da criminalidade? Bom, eu utilizo um termo, eu não gosto muito do termo globalização. Sim.
Eu prefiro um termo que define melhor essa questão, que é o globalitarismo. É quando você tem ideias e pensamentos e doutrinas unificadas que atuam no mundo inteiro para subjugar as nações em nome de interesses econômicos e geopolíticos maiores. Sim. A gente tem um pequeno núcleo de donos do mundo que dirigem o destino da humanidade. E o Brasil é flagrantemente dirigido por esse pequeno grupo. E esse pequeno grupo usa o quê? Usa os políticos picaretas, usa as facçõezinhas criminosas, usa o povo ignorante para manter o Brasil artificialmente na miséria. Então quer dizer que essa é a descoberta trágica. O povo que exerce o poder de colocar nos seus representados, né, no poder, ele é ignorante. Ele é ignorante, ele é manipulado, ele é feito para não funcionar bem. Toda essa destruição cultural promovida por esse falso marxismo de esquerda, ele ajuda a destruir a capacidade do povo de pensar de maneira empreendedora, de pensar de maneira capitalista justa. A única maneira de produzir riqueza é o capitalismo, mas um capitalismo dentro de bases jurídicas civilizadas. Eu tenho uma outra provocação, Sérgio. É possível combater a corrupção e neutralizar o crime organizado em meio a uma crise institucional imensa em que nos encontramos mergulhados? Diga, Serrão. Não é fácil, mas a gente começa a ver esse fenômeno acontecer. Pequenos segmentos, pequenas lideranças. A gente está aqui num programa de televisão debatendo ideias polêmicas. Então, quando você começa a discutir questões corretas e a maioria da sociedade começa a tomar ciência do que está errado e do que pode ser feito para consertar, isso provoca mudanças positivas. A Lava Jato tem sido muito isso. As pessoas não querem mais corruptos no poder. Ponto. Então, os juízes, o juiz Sérgio Moro e a força-tarefa da Lava Jato, eles estão tendo muita liberdade, muita força e muita legitimidade política para combater aquela facção criminosa. Mas as facções criminosas são muito maiores do que aquela que a gente está vendo. Tem uma tendência hoje muito forte de tentar só criminalizar apenas o PT. O PT foi o grupo político mais incompetente que destruiu esse país. Mas outros grupos políticos que também obedecem a interesses de fora, também detonaram e estão detonando esse país. Não é só o PT. Eu não sou a favor de bater só na Petelândia, não. Claro. Tem que bater em todo esse modelo que está aí errado. Esse modelo nosso eleitoral ele está completamente equivocado. Ele é uma representatividade picareta. Nosso sistema de eleição por urnas eletrônicas, nas quais eu não tenho um resultado auditado de recontagem de votos, isso aí é uma caixa preta. Não tem democracia representativa possível com esse modelo esquisito de votação que nós temos no Brasil. Então, nós vamos estar sempre elegendo o bandido, sempre elegendo o representante do poder econômico espúrio, e não daquele poder econômico que nós precisamos ter no Brasil. Aquele cidadão, aquele produtor que quer trabalhar livremente, produzir com segurança e ter o lucro justo da atividade que ele exerce. Muito bem. Nós estamos falando aqui em corrupção e naturalmente, a pena dada àquele que, naturalmente, é pego cometendo um crime nesse teor. Nos Estados Unidos, como você colocou bem quando você expôs aqui os Estados Unidos de uma maneira correta, no meu modo de entender. Lá, o corrupto não tem foro privilegiado, você sabia? Não. O corrupto, não, digo o político. O político não tem foro privilegiado. Ele, quando é pego, ele é condenado a um processo, ele é condenado e ele vai cumprir pena como crime comum. Sabia disso? Exatamente. O foro privilegiado ele é a máxima excrescência que pode existir num regime democrático. Total, é o absurdo total. Vamos lá. O político, na sua atividade parlamentar, ele tem direito a ter toda a liberdade para dizer o que ele pensa. Sim. Para isso, tem que ser garantido para ele todo o direito
de expressão. Acabou aí. Político não tem que ter foro privilegiado para responder por eventuais crimes que ele cometa ou tenha cometido antes ou durante ou depois do mandato dele. Hoje nós estamos tendo esse absurdo no Brasil. Discutindo foro, se cabe foro privilegiado ou não. Absurdo. Supremo Tribunal Federal não tem que ser justiça de primeira instância para corrupto. Perdão, isso está errado. Isso é elementar. Eu sou um idiota jurídico, mas, pô, não pode, não pode, você não é pode, isso não pode. Rapaz. Justiça de primeira instância é o Sérgio Moro, não é o Ricardo Lewandowski. E os políticos estão tendo como primeira instância o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça, ou os órgãos especiais dos tribunais de justiça. Isso está errado. Você sabe que a Lei 1079/50, ela, em determinado artigo, ela coloca que o impeachment ele pode ser naturalmente sustentado pelo Código de Processo Penal. Deve ser, inclusive no procedimento. Então lá existe o quê? Na parte de testemunhas, 8 no máximo para a defesa, e para no procedimento ordinário e para a acusação. Você viu quantas foram ouvidas na defesa da senhora Dilma Rousseff? Infindáveis. Absurdo. 40 infindáveis 40 depoimentos. E você lembrou bem, a lei que você citou é de que ano mesmo? 1750. 1950. 1950. Ou seja, 1079 até ali 50. havia um pouco de sabedoria sobre Sim. o que tinha que ser julgado ou não. Havia sim, claro que havia, lógico. E a nossa Constituição instituiu... Regimentos internos e Código de Processo Penal. Exatamente. E a nossa Constituição instituiu esse absurdo foro privilegiado que não existe. Supremo Tribunal Federal, se não acabar com isso, a população vai acabar. A pressão popular vai acabar com esse foro privilegiado, que ele é totalmente absurdo. É uma excrescência institucional. Você tocou aí do senhor ministro Ricardo Henrique Lewandowski. E ele, naturalmente, é aquele quem vai, não decidir, mas vai policiar, está policiando, fiscalizando o impeachment, porque quem dá todas as ordens é o presidente do impeachment, que é o Lira, né? É ele quem dá todas as ordens do procedimento. O senhor Lewandowski, ele apenas é um fiscal desse procedimento. E, no entanto, ele está tomando todas as posições no sentido de complicar, não é? O procedimento. Eu não entendo por quê. Ali tem todo um jogo político muito complicado. Tem todo um esquema montado pelo Congresso, que alguns ali não querem de verdade esse impeachment. Estão tentando tirar proveito máximo até o final dessa interinidade do Michel Temer, extorquindo o presidente com vantagens políticas para tentar... E ele tem boa intenção, viu, rapaz? Ele tem boa intenção. Ele está ali como substituto eventual. Claro, mas ele tem boa intenção. Mas é preciso discutir toda essa questão com muita seriedade. A Dilma foi derrubada mais pela sua incompetência de gestão política do que pela gravidade dos crimes, pedaladas ou armações, ou crimes de responsabilidade fiscal que ela tenha cometido. Pode ter certeza disso. Você tem pregado em seus artigos no site Alerta Total que estamos nós estamos naturalmente passando por uma revolução brasileira em andamento, é isso? E em meio de uma guerra entre os poderes. Não é? Como é que acontecem essas mudanças rapidamente? Olha, a grande novidade, hoje o povo brasileiro, graças a Deus, é interligado nas redes sociais. Que bom. E essa facilidade e agilidade de comunicação tem permitido uma salutar troca de ideias e um debate que o meio político nunca viabilizou. Sim. Então, nas redes sociais as pessoas estão debatendo, as redes sociais levam as pessoas para as ruas, produzem ideias novas, trazem novos conceitos, trazem conceitos corretos, trazem informações polêmicas para serem discutidas pelas pessoas comuns. E isso está mudando o país.
e vai mudar ainda mais. Muito bem, Serrão. Eu tenho aqui mais perguntas a fazer a você, como, por exemplo, os aspectos negativos e positivos deste processo de mudanças, mas você já colocou bem a matéria. Eu acho que o telespectador ele já está se sentindo satisfeito com todas essas informações. O positivo é que está mudando e vai mudar para melhor. Ótimo. E o cidadão consciente tem que lutar por isso. Tem que lutar por isso. Tem. Muito bem. E tem que fazer o que fez aquela moça lá no aeroporto, falando a respeito da sua integridade. Nós temos que protestar de maneira o mais civilizada possível, sempre que possível civilizada, debater com tranquilidade, que é isso que precisa ser feito, para construir uma democracia nesse país que nós não temos. Muito bem. Eu estou bastante satisfeito e tenho certeza que o telespectador também com as suas colocações. Eu quero ter um presente a você, é singelo, mas é do programa Direito e Justiça em Foco, correto? E também aproveitar, não é? E também passar para as suas mãos uma obra traduzida por mim, O Crime Complexo, de Silvio Ranieri, não é? E quem me pediu que entregasse esse livro a você foi o Vinícius da Quartier Latam. Olha, Vinícius, eu estou cumprindo a sua ordem, hein? Estou entregando a todos os meus convidados. Está aqui para você. Muito obrigado. Será lido e virará artigo em breve. Oh, que bom. Isso é muito bom. Fico satisfeito. Suas considerações finais, por favor. Olha, vamos trabalhar pela essa Revolução Brasileira. Cada um tem uma responsabilidade de discernir o que é certo e o que é errado e praticar o certo. Ser corrupto nessa estrutura brasileira hoje é muito fácil. Então vamos tentar fazer diferente. Vamos tentar ser o honesto que quer mudar para melhor. Essa é a mensagem final. Serrão, eu fico bastante satisfeito com a sua presença aqui, porque eu tenho a oportunidade de fazer jus à ideia do programa Direito e Justiça em Foco, é que informar bem a sociedade brasileira. Esse é o meu objetivo. Informar sem medo, sim, podendo sem medo. Debater livremente qualquer assunto e avançar. É isso. Muito bem. O debate civilizado que a gente precisa. Eu agradeço bastante as suas palavras, ouviu? Bom, para encerrar então o programa de hoje, eu faço questão de citar novamente as palavras do homenageado Milor Fernandes. Democracia é quando eu mando em você. Ditadura é quando você manda em mim. Agradeço mais uma vez a presença desse notável jornalista Jorge Serrão, que vive diuturnamente no patamar do alerta total da política brasileira. É isso? Muito bem. Muito obrigado, Serrão. Ne m'en veux pas, je n'ai